Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai trabalhar essa semana então a continuidade do estudo da reta numérica. Dessa vez eu preparei uma atividade que está no nosso livro didático, então vai ser o início assim para motivar vocês a entender bem certinho e realizar as outras questões do livro. Eu trabalho então duas com vocês e as outras eu acredito então com essa explicação vocês vão poder fazer tranquilamente, tá? Então, eu peguei o livro na página de vocês lá, que é 26 e 27, tá? Onde o livro traz para a gente a seguinte informação. Ele traz aqui os pontos mais elevados do Brasil, né? Que são as montanhas mais elevadas. E aí, então, a altura de cada ponto, né? E a primeira questão, então, pede para colocar esses pontos em ordem crescente, né? Do menor para o maior. Eu acredito que aqui não vai ter nenhuma dificuldade, mas já já a gente vai ver a resposta. O mais importante, que é o foco agora dessa aula, é a reta numérica. Acompanhe aqui que a ideia, né, do exercício é completar na reta numérica as atividades, a altura de cada montanha ali, né? Então, aqui aparece a reta numérica. Observem que aqui, ó, alguns pontos estão marcados nessa reta e outros não estão, tá? Então, o importante é nós sempre saber de que forma a gente vai entender de quanto em quanto essa reta ela foi graduada, ou seja, de quanto em quanto ela vai aumentando, porque ela começa no 2880. Mas esse ponto aqui, esse tracinho, né, que são tracinhos que servem como base para a gente se orientar. Tem uma medida também, então essa é o lance, né? Nós descobrirmos de quanto em quanto ela vai aumentando e que valores são esses pontos aqui que estão marcados, mas não tem ali o número, né, que representa. E também uma coisa que nós devemos sempre saber que entre um tracinho e o outro aqui existem infinitos pontos aqui, né? Infinitos pontos. Claro que a gente só está trabalhando os números naturais, certo? Então, assim, nós vamos mostrar agora como é que eu pensei para a gente descobrir quais são esses pontos que estão marcados, mas não aparece o número ali. Isso é importantíssimo para a gente conseguir se orientar na reta numérica, certo? Então, eu preparei esse seguinte material. Eu peguei exatamente aquela reta numérica com os valores que foram dados, né, que nem o 2880, o 2940 e o 3000. E descobri aqueles outros tracinhos que não tinham número, tá? Então, como é que eu fiz? Olha só. Primeiro, a gente vai pensar assim, do 2880 até o próximo ponto que nós temos, né, a informação é o 2940. Olha, existe uma diferença. Quanto é que eu tenho daqui até aqui, né? Eu preciso saber isso. Isso aqui eu vou saber fazendo uma conta de subtração, uma conta de menos. Então, eu pego o maior valor e diminuo do menor, que é 2880. Eu vejo que, eu descubro que aqui tem 60. Então, do 2880 até 2940 tem 60 pontos, né? Então, assim, ó, nós temos que pensar que, então, se eu tenho 60 do 2880 até 2940, eu vou ver que cada tracinho desses ele vai aumentando de 20 em 20, certo? Como é que eu fiz isso? Eu peguei o 60 e dividi por 3, que são os espaços que tem de um número até o outro. Então, olha aqui, ó, desse tracinho até esse tracinho é 1, aqui outro pulinho é 2 e aqui outro pulinho é 3, certo? Então, eu vou pegar o 60 e vou dividir por 3. Fazendo essa divisão, vou descobrir então que do 2880 até 2940 vai aumentando de 20 em 20. Então, 2880 mais 20 dá 2900. Depois 2920 e daí 2940. E o mesmo segue até o
final da reta, certo? Então aqui, ó, vai para 2.960, 2.980 e 3.000, certo? Então isso é fundamental, tu entender e tu descobrir de quanto em quanto essa reta vai aumentando para saber quais são os números que não tem ali, estão marcados, mas não tem o valor dele, certo? E a partir daí, então, tu consegue identificar tranquilamente as medidas, tá? Então aqui nós temos o pico da bandeira, por exemplo, né? O pico da bandeira no livro está marcando, vamos ver ali, ó, o pico da bandeira, respectivamente. O que significa isso? Que a primeira medida se refere ao pico da neblina, a segunda medida se refere ao pico 31 de março e a terceira medida, o pico da bandeira, né? Então, respectivamente, é isso, leva em consideração a ordem do nome de cada ponto mais elevado. Então, esse aqui se refere ao pico da bandeira. Lá nós tínhamos, então, era exatamente esse valor aqui que eu teria que relocalizar. Então, 2.891. Aonde eu vou botar o 2.891? Eu vou botar entre o 2.880 e o 2.900. Então, mais ou menos aqui no meio entre eles. E aqui, então, a gente diz que é um valor aproximado. A gente não tem exatamente aquele valor como sendo exato, certeiro. A gente diz que é aproximado. Então, eu botei ali e marquei, ó, o ponto, o pico da bandeira, certo? Depois, o próximo valor, então, foi o pico 31 de março. O pico 31 de março tinha a seguinte medida, era 2.974, então eu fui lá e marquei o 2.974 mais próximo do 2.980, então também aproximadamente. Depois o último seria o pico da neblina, né, que a altura é de 2.995, percebam que é bem perto dos 3.000 metros. Então, na reta numérica, ele fica próximo aos 3.000 metros, mas sempre, né, sempre lembrando que esses valores são aproximados, certo? Depois, voltando ao livro, então, a gente tem a seguinte resposta. Observem que aqui, então, apresenta as respostas do menor para o maior, tá? O nome de cada pico, né? De cada ponto, né? E também, em seguida, exatamente o que nós fizemos na outra folhinha, marcando, aqui só pediu um nome, né? Mas vocês têm que ter essa noção, né? De quanto vale para ver, por que está marcado ali? Porque ali tem o valor tal, né? Então tem que cuidar bem. O ponto tal, né? Então, feito isso, vamos dar uma olhada na atividade 1. Na atividade 1, eu fiz o mesmo raciocínio. Observa o que eu fiz. Eu transferi essa reta para minha folhinha lá e eu pensei o seguinte, né? Desenhei a reta, pode ver aqui, ó, eu fiz ela um pouco maior, tá vendo? Isso aqui, se eu faço a lápis, eu posso apagar e deixar bem ajustado, certo? Então, o que eu faço em primeiro lugar? Eu botei nesse balãozinho aqui, ó. Primeiro eu vou descobrir de quanto em quanto aumenta, né, a graduação dessa reta. Então, veja, eu peguei a diferença que tem entre 200.000 e 800.000. Quanto tem aqui nesse intervalo, tá? Como é que eu fiz isso? Eu peguei o 800.000 e fiz menos 200. Fácil, né? Fica 600.000. E daí eu fui contar quantos espacinhos tem, tá? Aqui do 200.000 até 800.000. Então eu tenho um espaço, 2, 3, 4, 5, 6 e assim eu fui contando até chegar no 800. Então eu contei 12 espacinhos entre os traços. E aí eu fiz 60.000 dividido por 12. Eu peguei primeiro 60 e dividi por 12, que deu 5. E depois só transferi esses 4 zeros para a resposta. Então, deu 50.000. O que é os 50.000? Eu coloquei aqui no balão, ó.
Então eu descobri que os passinhos, os tracinhos vão aumentando de 50 em 50 mil. Feito isso, fica fácil então de agora começar a se localizar. Então eu tenho 200 mil, mais 50 dá 250 mil, 300 mil, 350 mil, né? 400 mil e assim por diante. Feito isso, eu vou pegar os números que eu tenho lá e começo a marcar na reta. Por exemplo, aqui, ó, os 250 mil. Eu vou cuidar lá e marco o pontinho. Olha só, eu marquei de vermelho ali, né, o ponto e assinalei o valor desse ponto. Depois eu fui marcar o 375 mil. Olha, o 375 mil tem que ficar entre o 300 mil e o 350 mil e o 400. Bem no meio. Olha só como eu coloquei. Botei no meio e marquei 375 mil. Lembro que esse valor é um valor aproximado, certo? Depois eu marquei o 500 mil, o 625 mil e o 750. Cada um deles, observa, eu reforcei com um pontinho colorido ali e botei o valor para marcar o ponto, certo? Então é assim, é preciso fazer esse processo para descobrir de quanto em quanto aumenta na reta para mim poder marcar o número de forma correta, certo? Eu espero então que com essa explicação vocês consigam resolver os outros exercícios desta página do livro, tá? E seria então essa explicaçãozinha no momento, tá? Valeu, tchau, tchau.